Olá, que a paz do Mestre continue iluminando os nossos corações, nossos caminhos. Meu nome é Anderson, sou voluntário da Casa Apóstolo Pedro, que faz parte da Aliança Espírita Evangélica Regional ABC, e hoje vim trazer um pouco aqui sobre os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, fazendo mais uma preleção. Mas antes da gente começar, vamos fazer a nossa preparação. Então, quem puder colocar um copo com água para captar as energias positivas da espiritualidade, que está preparando para cada um de nós. E no final da preleção, vamos fazer uma fluidificação dessa água, Então, vamos acalmando os nossos pensamentos, vamos relaxando um pouco, vamos respirando profundamente, acalmando os nossos corações. Vamos pensando primeiramente no nosso mentor, nosso anjo guardião, esse querido amigo que se faz presente, que está sempre conosco, que escolheu essa missão de estar ao nosso lado, nos intuir, nos amparar, estar feliz por termos tomado mais um tempo para fazer essa reflexão, para pensar em nós mesmos, no nosso caminho. Vamos agradecendo a toda a espiritualidade que ajuda cada um de nós, a todos esses irmãos que dedicam seu tempo, sua bondade, seu amor. Vamos pedindo a esses irmãos que nos ajudem a chegar até Maria. Vamos agradecendo a essa mãe por sua bondade, por sua dedicação, por seu amor. Vamos pedindo a Maria que estenda sua luz pela casa de cada um de nós, por todo o nosso país, por todo o nosso planeta, por cada local onde haja alguém passando por alguma dificuldade, por alguma dor, que a luz de Maria, que seu olhar, o seu colo, consiga restabelecer a fé, a esperança no porvir. Vamos pedindo a Maria que nos leve a Jesus, nosso irmão e mestre, o verdadeiro e grande motivo por estarmos aqui. E é esse mestre que nos deixou tantos exemplos de renúncia, de amor ao próximo, de humildade. Vamos agradecendo por tudo isso e que possamos, dia a dia, passo a passo, implementar tudo isso na nossa jornada, no nosso caminho. Vamos pedindo a esse Mestre que nos leve até Deus, nosso Pai, Criador de tudo que existe no universo e ainda assim Pai de cada um de nós, que sabe tudo que se passa em nossos corações, nossas dificuldades, tudo aquilo que a gente precisa aprender. E esse Pai vai colocando no nosso caminho as pessoas, as oportunidades, para que sejamos melhores, para que a gente aprenda, para que a gente sempre evolua. E esse Pai de amor, vamos agradecendo com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, vamos nós a teu reino, e seja feito, Pai, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixe cair em tentações, e livra-nos de todo mal, que assim seja, Pai. Bom, o assunto que eu trago hoje aqui, para a gente conversar, para a gente refletir um pouco, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que é pelas obras que se reconhece um verdadeiro cristão. É o item 16 do capítulo 18, E para nos ajudar, para a gente começar a entender esse assunto, vamos imaginar uma situação em que um médico está caminhando lá tranquilamente numa calçada e de repente alguém passa mal. O que você espera que esse médico vai fazer? Eu acredito que um verdadeiro médico vai parar, vai empregar ali o que ele conheceu, o que ele estudou, para amenizar a situação, porque ele tem a preparação, tem o conhecimento para fazer isso, E é muito provável que ele pare e faça alguma coisa para ajudar. Mas imagina que esse médico não faça nada. O que você acharia desse médico? Claro que é uma situação hipotética, Mas ela nos ajuda a pensar no assunto de hoje, Que é pelas obras que você conhece o verdadeiro cristão. No nosso tempo, na cultura em que a gente está inserido, se dizer cristão é estar dentro da regra, E a exceção seriam as pessoas que não se dizem cristãos. E aqui, claro, que eu estou dizendo cristão como qualquer denominação, qualquer religião que tem por base ali os ensinamentos de Jesus. Muitas pessoas, mesmo se dizendo cristão, mas muitas não se dão ideia, não têm ideia do que isso significa. E você?
Já parou para pensar o que realmente significa ser um cristão? Para ser médico, né, voltando até o exemplo, é preciso mais do que estudar medicina. É preciso conhecer o corpo, conhecer fisiologia, conhecer os medicamentos. Além disso tudo, é preciso praticar, né, fazer residência, exercer esse sacerdócio que estuda-se por tanto tempo, né? E claro que isso cabe também para qualquer profissão. E com o cristianismo, né, acontece a mesma coisa. Jesus veio e deixou uma doutrina, muitos ensinamentos, e principalmente ele exemplificou a conduta moral do que é ser cristão. E para a gente entender, né, é preciso que a gente aplique isso em nossas vidas, né? Logo, para ser um cristão, não basta saber quem foi Jesus, conhecer a sua história, frequentar algum lugar, seja uma igreja, uma casa espírita ou qualquer templo religioso, né? Mais do que isso, é preciso vivenciar, ou no mínimo se esforçar com sinceridade para viver de acordo com os ensinamentos exemplificados pelo Mestre. Como está escrito nos evangelhos, né, por inúmeras vezes, que uma árvore se conhece pelos frutos, né? Logo, a aparência exterior pouco importa. O que realmente conta são os nossos frutos, né? O que é resultado das nossas ações, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. É isso que realmente importa. É nisso que realmente a gente tem que se preocupar para ser um verdadeiro cristão, né? E o que são esses frutos, né? O que são realmente esses frutos que a gente fala tanto sobre isso? Bom, os frutos é o que a gente faz desse ensinamento todo, né? O quanto que a gente consegue modificar a nossa vida com os ensinamentos de Jesus. Então, cada palestra, cada evangelho, cada livro que a gente lê, de qualquer maneira que nos chegue os ensinamentos de Jesus, ele deve ser motivo de reflexão para cada um de nós. Então, ser cristão é encarar esses ensinamentos como algo prático e não como letra morta, né? Que servem apenas para ilustrar, né, o quão belo é o ensinamento de Jesus. Tudo isso a gente já sabe, né? Mas existe um porquê de existir esses ensinamentos, disso tudo está grafado lá nos evangelhos e em tantos outros livros. Existe uma razão para existir tudo isso. Por que Jesus esteve aqui e vivenciou tudo isso? Então, todo ensinamento existe com um propósito muito claro, que é modificar as nossas vidas. Então, claro, né, que quando a gente ouve falar de Jesus, que Jesus, por exemplo, lavou lá o pé dos apóstolos, né, o verdadeiro cristão tem que analisar o quanto tem sido orgulhoso, né, o quanto tem sido vaidoso com relação ao seu próximo. Quantas vezes a gente ainda julga ser melhor, a gente julga ser mais preparado, mais informado, a gente se julga ser até superior às outras pessoas, né? Então, é importante e devemos confrontar, né, a nossa atitude com o que ensina o Mestre. Nesse exemplo, imaginemos que o ser mais perfeito que já esteve aqui encarnado entre nós, né, Jesus, em toda a sua potencialidade, o ser mais poderoso, com maior conhecimento e mesmo sabendo de todos os problemas que aconteceriam com aqueles que ele escolheu como apóstolos, né, como pessoas próximas de nós, ainda cheias de defeitos, né? Ele sabia que um, por exemplo, ia traí-lo, o outro ia negá-lo e tanta coisa ia acontecer. E mesmo assim, esse ser perfeito, esse ser maravilhoso, né, se fez do mais baixo servo e lavou o pé de cada um deles, né? Então isso tem uma simbologia muito forte. Como é que a gente pode continuar mantendo uma postura de arrogância, de soberba, né, depois de conhecer esse ensinamento tão profundo do Mestre entre nós? Como é que a gente trata o próximo depois de ouvir tudo isso? Como é que a gente pode tratar mal uma outra pessoa, se sentir superior a uma outra pessoa, se o próprio Mestre lavou o pé dos apóstolos? Então é importante a gente entender tudo isso, né? Quem entende esse ensinamento não pode ter arrogância em tratar o próximo, né? Quem entendeu esse preceito de amar ao próximo, que é o preceito primeiro do cristianismo, não pode tratar as pessoas, por exemplo, com uma indiferença como essa, se sentindo superior ou alguma coisa assim. Então os frutos têm a ver o quanto que a mensagem, os ensinamentos de Jesus afetam a nossa vida, né? Quanto elas nos transformam. Todos nós ainda somos perfectíveis, né? Sabemos que caminhamos todos um dia para a perfeição.
É para isso que existe o mecanismo da encarnação, é por isso que a gente reencarna tantas e tantas vezes e sempre caminhando um pouco para frente, no máximo estacionando, né? Na pior das situações, a gente estaciona, não aprende nada, mas a intenção e o verdadeiro sentido da encarnação, da reencarnação, é para a nossa melhoria, para que a gente seja cada vez melhor. Então, um dia chegaremos à perfeição, mas para que isso aconteça, é preciso que a gente tenha consciência de nós mesmos, dos nossos defeitos, e a gente tenha oportunidade de melhorar tudo isso, né? Os frutos, então, têm a ver com como tudo isso transforma a nossa vida. Mas, claro, né, que não significa que a gente precisa ser perfeito para ser cristão, né? Até mesmo porque quem precisa de médico são os doentes, né? A mesma coisa, o cristianismo vem justamente para que as pessoas saiam da posição em que estavam, que elas conheçam esses ensinamentos e se melhorem, né? Então, realmente, sempre que a gente tem contato com algum conhecimento, alguma coisa, é importante que a gente aplique em nossas vidas. E é por isso, e não achemos nós, né, que por estarmos dentro, por exemplo, de uma religião como o Espiritismo, qualquer uma que seja, a gente tem que se sentir melhor. Não, muito pelo contrário, né? Se temos a necessidade de ter aquela mensagem tão presente na nossa vida, é porque a gente precisa mesmo, né? Exatamente. Quem precisa mais de médicos são os doentes, né? Quem precisa mais dessas lições são aqueles que andaram tão errado, às vezes tão tortamente em tantas encarnações, né? Então, por isso que a gente precisa se esforçar para compreender tudo isso, né? Então, o que conta é o quanto que a gente se esforça, o quanto que a gente se reconhece, né? O quanto que a gente reconhece os nossos defeitos e coloca em prática, né? Se dispõe a colocar em prática tudo aquilo que a gente aprende, né? Então, se a gente se esforçar para entender que o maior entre todos nós, né, é aquele que se faz o menor, aquele que se faz o servo, aí sim a gente vai estar apresentando os frutos da nossa mudança interior, né, da nossa busca de sermos finalmente reconhecidos como seguidores do Mestre, que deixou o maior código moral para que a gente se aproxime de Deus, nosso Pai, né? Claro que isso é só um exemplo de inúmeros, né, que Jesus trouxe para nós, né? E todo o ensinamento, toda a passagem, tudo aquilo que ele trouxe e cada vez que a gente vai lendo, mais uma vez, a gente vai interpretando de uma maneira diferente, a gente vai entendendo com uma maturidade diferente, né? Isso é natural que aconteça. E sempre a gente tem algo para retirar dali, algo que vai tocar a nossa vida, algo que talvez há 10, 15 anos atrás passou pela nossa vida e não significava tanta coisa, mas no momento atual, com a maturidade que a gente tem hoje, aquilo bate de uma maneira diferente, né? Vamos pensar ali, né, na figura dos apóstolos, né, que Jesus escolheu ali para receber da fonte ali realmente todo o ensinamento, tudo aquilo que Jesus preparou para nós, mas eram pessoas como nós, né? Jesus fez questão de ir atrás de pessoas que eram muito parecidas com cada um de nós, tinham seus defeitos, eram limitadas culturalmente, não faziam parte da elite ou nada daquilo, né? Eram pessoas como nós, né? Para que a gente pudesse se espelhar nesses irmãos e fazer a nossa parte. E claro, né, que todos eles receberam todo esse ensinamento de Jesus e deram os frutos, né? Por isso que estamos aqui até hoje, né? Se a gente for pensar ali em todos os apóstolos, de alguma maneira, eles aprenderam, eles transformaram a sua vida, transformaram tudo aquilo que eles entendiam pelo conhecimento de Jesus, né? E ficaram aí exatamente como grandes exemplos para cada um de nós, né? Se a gente for pegar ali, por exemplo, Pedro, que era uma pessoa que diziam ali, né? Explosiva ali, uma pessoa que em muitos momentos ali perdia a calma, perdia a paciência, e Jesus disse que não, que ele seria a pedra onde realmente, né, o cristianismo queria crescer tanto, né, ele ficaria responsável pela continuidade da obra de Jesus. Então, ele teve que
passar por esse processo e aprender, né? Aprender tudo aquilo que Jesus trouxe, o que ele vivenciou ali do lado de Jesus, senão a gente não estaria aqui hoje, né? A gente pouco ouviria falar sobre o cristianismo se não fossem esses homens que entenderam esse conceito e que empregaram em suas vidas e que deram os frutos, né? E os frutos são esses que a gente conhece hoje, como, por exemplo, os evangelhos e tantos livros e tantos ensinamentos que esses irmãos deixaram para cada um de nós, né? Se a gente for pensar, por exemplo, num Paulo de Tarso, quantos e quantos são os frutos ali, né? Porque ele realmente entendeu. Ele é um grandioso exemplo para todos nós, né, de inspiração, para que a gente possa entender quais são os frutos de um verdadeiro cristão, né? Porque era uma pessoa também cheia de defeitos, cheia de problemas, cheia de coisas a aprender, até o momento que ele entendeu ali um contato com Jesus, e num processo longo que demorou alguns anos aprendendo o que era o cristianismo, e depois desse processo de aprendizado ele foi realmente apresentar os frutos, né? Foi vivenciar. Então ele sofreu, aprendeu com tudo isso, né? Muitas vezes doente, muitas vezes apanhou, muitas vezes foi preso e sofreu tanto, foi abandonado pela família, abandonado pelos amigos, por todos aqueles que conhecia, teve que realmente se ver de uma maneira abandonado por todas as pessoas que o conheciam, né? E mesmo assim, ele sabia que o que ele conhecia, o que ele tinha aprendido era verdadeiro, era grande, era maravilhoso. E não tinha como ele voltar atrás. Ele deixou que aquele processo crescesse dentro dele, né? Tudo aquilo que ele conhecia do cristianismo, ele entendia que aquilo era uma verdade, era algo profundo, então ele deixou que aquilo crescesse e desse os frutos que deram, né? E ele foi e fundou tantas e tantas igrejas, tantos núcleos, né? E espalhou a palavra de Jesus até o último momento em que ele esteve encarnado aqui, ele realmente rendeu esses frutos, né? Então esse é o exemplo, um dos grandes exemplos, talvez o exemplo maior, assim, daquele que entendeu o que é o cristianismo e trouxe e deu os frutos, né? E apresentou os seus frutos. E é isso que tem que, claro, dadas as devidas proporções, mas servir de inspiração para cada um de nós, né? Para que a gente também transforme a nossa vida, que a gente entenda todos esses conceitos e faça o melhor, porque a gente realmente se inspire nesses grandes e grandes mártires, nesses grandes mestres que a gente tem como exemplo no cristianismo e modifique a nossa vida, que a gente faça a nossa parte para apresentar esses frutos também de alguma forma. Então, pergunto, para você quem é mais médico? Aquele que estudou, né, e guardou seu diploma em casa, ou aquele que nunca pisou numa faculdade, mas acolhe, ajuda, emprega o seu conhecimento para ajudar os doentes? Da mesma forma, quem é mais cristão? Um frequentador de uma casa espírita que não se dá o trabalho de se conhecer, de superar as suas imperfeições, muito menos estende a mão a quem precisa, né? Ou alguém que nunca pisou num templo religioso ou nunca se preocupou, né, em se ocupar com uma religião, né? Mas mesmo assim é caridoso, conhece a si mesmo, se esforça para ser uma pessoa moralmente melhor. Essa segunda pessoa não tem a menor ideia, mas ela é muito mais cristã do que muito pretensos cristãos que existem, né? E com certeza todos nós conhecemos inúmeros casos de pessoas que agem dessa maneira, né? Então é importante a gente entender se nós mesmos não estamos sendo esses falsos cristãos. Porque a gente tem contato com esse conhecimento, a gente tem contato com toda essa sabedoria, a gente sabe o que deve fazer, mas o quanto que a gente está empregando na nossa vida, o quanto que essa mensagem inspira os nossos corações, modifica as nossas atitudes, né? Para exemplificar, eu trago também, né? Tem um livro do Chico Xavier com Humberto de Campos chamado Contos dessa e de Outra Vida, e esse livro traz um conto muito interessante, né? E tá lá dizendo que 3 funcionários do grande templo de Jerusalém, né,
aproveitando que estavam ali passeando por Cafarnaum e já tinham ouvido falar de Jesus, das mensagens de Jesus, resolveram ir pessoalmente conhecer o Mestre. Porque eles já tinham ouvido falar das pregações de Jesus, estavam empolgados, né? Estavam realmente maravilhados com todo aquele conhecimento e tinham a intenção sincera em ser cristãos, em ser seguidores do Mestre, né? Então, os três foram até Jesus, né? Que estava na casa de Simão Pedro, e lá chegando, conheceram Jesus e começaram a indagá-lo, né, sobre como se portarem diante, por exemplo, dos inimigos, né, diante daqueles que os caluniavam, enfim, diante daqueles que se opunham ou que pensavam diferente deles, né? E aí Jesus, a cada resposta, ia falando sobre o amor, sobre a tolerância, sobre o perdão, sobre a subserviência, né? E toda vez eles pareciam não entender e iam indo mais a fundo, querendo que Jesus dissesse o contrário, né? Que eles precisavam revidar, que eles precisavam se sentir humanos e descer ao mesmo nível, né? E Jesus, a cada resposta, ia falando só sobre o amor, sobre o perdão, a tolerância. E aí, né? Em algum momento, em outro cômodo ali da casa, uma criança começou a chorar, Jesus foi lá atender aquela criança, e aí Jesus, quando voltou para continuar o assunto com os três, né, que estavam ali querendo ser cristãos, ser seguidores do Cristo, os três tinham ido embora, né? Eles tinham entendido que para ser cristão era preciso ir além, era preciso fazer mais do que eles estavam ali acostumados a viver uma vida como eles viviam, pois já eram religiosos, né? Já eram funcionários ali do grande templo de Jerusalém, mas para ser cristão era preciso ser diferente, né? É preciso dar a outra face, por exemplo, né? A preocupação dele com os inimigos, com as pessoas de outras religiões. Jesus, com toda a brandura, com todo o amor, né, com tudo aquilo que ele trazia, toda a paz que ele trazia, era muito pesado para eles ainda, e eles não conseguiram, não se viram nas condições de seguir o Mestre, né? Então, é claro que esse conto que mostra que para ser cristão é preciso a gente repensar muitas coisas na nossa vida, né? Muita coisa do que a gente entende, de como a gente acha que deve ser, né? Que é preciso a gente dar sempre um passo a mais, não é só tolerar, mas é perdoar de coração, né? Não é só aceitar, mas amar como a um irmão, por exemplo, né? E tudo isso para muitas pessoas, para muitos de nós, para quem ainda o orgulho se faz tão presente, é muito difícil, não é simples, não é fácil, né? E aí também entra quando a gente resolve lutar contra tudo isso, contra esse orgulho, contra essa vaidade, contra todas essas coisas, aí sim são os frutos que nos mostram que somos verdadeiros cristãos. Quando as pessoas que nos conhecem há tanto tempo, né, viram pra gente e falam, nossa, mas você mudou tanto, você tá mais calmo, tá mais tranquilo, tá mais paciente com as pessoas. Esses são os frutos. Isso significa que tudo aquilo que a gente aprende, tudo aquilo que a gente tem contato, está de alguma maneira fermentando dentro de nós. Está modificando a nossa percepção do mundo, como a gente encara as coisas. É claro que quem é cristão, quem conhece, por exemplo, o Espiritismo e tem noção da vida futura, qualquer dificuldade, qualquer problema soa de uma maneira diferente. Porque a gente sabe, né, que aquilo que a gente está passando é temporário, é para o nosso aprendizado. Por mais difícil que seja, de alguma maneira existe a misericórdia divina que fez com que aquilo chegasse da maneira mais leve possível no nosso caminho, de acordo com o nosso merecimento, de acordo com aquilo que a gente precisava aprender. Então, ter paciência, ter coragem e ter resignação para passar por esses problemas mostram os frutos, né? Que a gente tem confiança nisso tudo, não é apenas teoria. De que me adiantaria saber de tudo isso, saber sobre a vida futura, sobre a reencarnação, sobre tantas outras coisas, se tudo isso não me ajudasse a enfrentar os problemas do dia a dia? Se a cada problema que eu passar nessa vida eu me desespere, eu acho que é o fim do mundo, que não tem jeito, que Deus esqueceu de mim? Não. É preciso que a gente olhe tudo isso e tenha essa calma.
Procure se lembrar do que a gente aprendeu, do que a gente já teve contato, daquilo tudo que a gente precisa vivenciar, que a gente precisa exemplificar, né? Bom, e com o recado dado, né? Queria agradecer a todo mundo, pessoal do centro, que me deu essa oportunidade de trazer essa mensagem, né? Que possamos todos nós refletir um pouco sobre tudo isso, eu refletir, cada um de nós refletir sobre tudo isso que foi proposto no tema de hoje. Mas vamos encerrando, então, vou convidando a todos para que a gente possa fazer mais uma oração de encerramento, né? Então, convido para quem puder fechar os olhos, quem puder, mais uma vez, prestar atenção na sua respiração, ir acalmando, ficando muito tranquilo, já com o pensamento elevado. Vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, pela encarnação, pela oportunidade que temos de ter contato com todos esses ensinamentos, com a doutrina espírita, com o cristianismo, e que esse Pai continue colocando no nosso caminho as oportunidades, as pessoas, tudo aquilo que a gente precisa para sermos pessoas melhores, para sermos mais próximos desse Pai. Vamos agradecendo a toda a espiritualidade que auxiliou e auxilia a casa de cada um de nós, que eles continuem nos protegendo, nos amparando, nos intuindo, sempre ao nosso lado, para que a gente consiga entender o que cabe a cada um de nós, o que cabe a cada um de nós aprender, a gente possa fazer as melhores escolhas, ir pelos melhores caminhos. E vamos aproveitando que estamos reunidos aqui em nome de Jesus, vamos reunindo nossos melhores sentimentos, nosso amor, nossa paz e oferecendo espiritualidade para que seja levada aonde cada um precisa, cada um que esteja passando por um momento de dor, um momento de desespero, de angústia, que esse nosso amor, essa nossa paz possa invadir o coração de cada uma dessas pessoas, que eles possam ter a fé restabelecida. Vamos agradecendo a toda a espiritualidade que auxilia o nosso centro, que estão agora cuidando de todos os tratamentos, a todos esses irmãos dedicados que, com muita paciência, com muito amor, com muita dedicação, estão estendendo o seu conhecimento para que nós possamos receber aqui as nossas melhores energias, a nossa cura, tudo aquilo que o Pai coloca em nossos caminhos. E para encerrar, vamos mais uma vez à oração que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, vamos nós a teu reino, e seja feito, Pai, a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixe cair em tentações, e livra-nos de todo o mal, que assim seja, Pai. Graças a Deus. Bom, gente, mais uma vez, muito obrigado e até uma próxima. Fiquem em paz.